Olá, sejam bem-vindas a essa aula. Nós podemos perceber que nas últimas aulas foi feito uma síntese sobre possibilidades de atividades práticas que podem ser organizadas e desenvolvidas no contexto hospitalar, quais são os seus benefícios, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira na classe hospitalar. Como nós vimos nas aulas anteriores, que existem diversas possibilidades que podem ser desenvolvidas, né? E que essas práticas, elas oportunizam o desenvolvimento da criança hospitalizada e auxilia o enfrentamento dos obstáculos de suas enfermidades. A criança, ela continua a vida e nesse momento um pouco difícil, ela continua, ela tem o desejo de continuar a brincar, né, de ser criança. O brincar, ele contribui para a construção do conhecimento e o desenvolvimento da criança, pois seus interesses e necessidades intelectuais, sociais e de interação também estão presentes no ambiente hospitalar. Para Piaget, ele conceitua os jogos, né? O faz de conta, o jogo simbólico, implicam a representação, isto é, a diferenciação entre significantes e significados, onde um objeto qualquer é usado como símbolo para representar situações não percebidas no momento. Assim, um simples objeto, né, como uma caixa, ela pode virar um carrinho, a criança pode empurrá-lo para os espaços, né? Isso possibilita, né, a diversão, né? Ou seja, a maior parte dos jogos de faz de conta também tem um significado social no sentido simbólico. Envolve atividades interpessoais, eventos, aventuras, que englobam outras características e situações no espaço e no tempo. O jogo imaginativo acontece com os pares, com grupos de crianças e são introduzidos esses objetos inanimados, pessoas e animais que não estão presentes no momento. O brinquedo enquanto objeto é sempre um suporte da brincadeira, né? É a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Dessa forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem com o jogo. Por sua vez, acredita-se que o jogo, o brinquedo e a brincadeira podem ser englobados no universo maior, né? O chamado ato de brincar, né? Ou simplesmente brincar. O brinquedo, ele é caracterizado pelos signos do prazer, da alegria, do sorriso, né? Que existe a diversão quando a criança brinca. Isso traz inúmeros efeitos positivos, né? aos aspectos cognitivo, afetivo, corporal e social. Ao brincar no espaço hospitalar, a criança, ela lida com sua realidade interior e faz uma tradução livre da realidade exterior por ela vivenciada. Brincar de faz de conta. Nessa categoria pode-se perceber as interações entre as crianças, os seus brinquedos, as suas brincadeiras preferidas,
né? Nós podemos observar as crianças que têm mais facilidade para interagir com outras, as que podem ser mais introvertidas. Então, o pedagogo, o brinquedista, né, esse profissional da educação, ele faz essas observações, né? Também percebe-se que a doença, a hospitalização e o tratamento estão presentes em suas brincadeiras. Isso ocorre porque o conteúdo do imaginário provém de experiências anteriores adquiridas pelas crianças em diferentes contextos. Isso quem nos fala é a autora Kishimoto. Brincadeiras tradicionais. Aquelas brincadeiras que perpassam de geração a geração, né? Que a bisavó brincava, que a avó, a mãe, a criança continuam brincando, resgatando, né? Essas brincadeiras tradicionais, né? Então, esta brincadeira implica na intervenção de regras, né? A regra supõe necessariamente as relações sociais, né? A regra é uma regularidade imposta pelo grupo e sua violação representa uma falta. Os jogos de regras que são transmitidos de geração em geração, né? Tais como a amarelinha, o jogar peão, jogar saquinhos, o elástico, entre outros que são usados pelos alunos no contexto hospitalar. Então, a brincadeira tradicional infantil, né, ela está afiliada ao folclore, né, ela incorpora a mentalidade popular, né, expressando-se sobretudo a sua oralidade. A importância que se tem de trabalhar com essas brincadeiras, né, ela desenvolve, então, essa expressão oral, a manifestação livre e espontânea própria dessa cultura popular, né? A brincadeira tradicional, ela sim precisa ser resgatada, né? Que tem essa função de perpetuar a cultura infantil, né? Desenvolver formas de convivência social e permitir também o prazer de brincar. Brincar de construção. Nessa categoria pode-se destacar as brincadeiras onde as crianças hospitalizadas elas utilizam jogos de construção, né? Quebra-cabeça, jogos de encaixe de vários tamanhos, cores, formas. E existe uma vasta literatura que nos demonstra, que nos vem agregar, então, para que as crianças elas possam ter essa estreita relação, né, com a brincadeira, também com a brincadeira de faz de conta, né, utilizar, então, essas práticas, essas abordagens que é realizada com os profissionais da saúde, junto com profissionais da saúde, o pedagogo, né, a equipe pedagógica. Então, todas essas pessoas elas estão envolvidas para auxiliar as crianças, né, a ter essa oportunidade de brincar, né, e elas também desenvolvem-se, né, como eu falei anteriormente, o cognitivo, né, e se constitui, então, como a criança, né, que está nesse momento da vida, né, de construção. Não se trata livremente de manipular joguinhos de construção, mas construir casas, móveis, cenários para as brincadeiras simbólicas. As construções se transformam em temas de brincadeiras e evoluem em complexidade conforme o desenvolvimento da criança. Então, digamos, nesse espaço, né, se encontra várias crianças que trazem essa vivência cultural, que são crianças
de várias idades, que estão em etapas diferenciadas, né? Umas estão mais desenvolvidas do que as outras, então existe essa diversidade dessa clientela, né? Então, é a oportunidade da criança aprender e brincar, né? Os jogos de construção também são considerados de grande importância por enriquecer a experiência sensorial, estimular a criatividade, desenvolver habilidades na criança. Brincar com jogos educativos, né? O brinquedo educativo, ele é entendido como um recurso que ensina e desenvolve e educa de uma forma prazerosa. Então, falando um pouquinho sobre a brinquedoteca, né? O brinquedo, ele materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar formas, cores, nos brinquedos de tabuleiro, que exigem a compreensão de número, de operações matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que trabalham noções de sequência, de tamanho e forma, nas brincadeiras com carrinhos munidos de pinos, que se encaixam para desenvolver a coordenação motora, músicas, danças, instrumentos musicais, dobraduras e outros meios educativos, né? Então, existe uma variedade imensa que podem oportunizar de uma maneira prazerosa adquirir esses conhecimentos múltiplos. Nós podemos também utilizar material reciclável para propiciar, né, esse aprendizado no contexto hospitalar. Utilizar o brinquedo ou jogo educativo significa transportar para o campo de ensino aprendizagens, condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. O uso do jogo educativo potencializa a exploração, a construção do conhecimento por contar com a motivação interna típica do lúdico. Então, nós podemos ver que a ludicidade, aliada com as práticas educativas, elas conseguem alcançar um êxito, né? Tanto do cuidar da doença, como o prazer de brincar, e também as condições que são criadas para que a criança tenha esse momento de ensino, de aprendizagem dentro do contexto hospitalar. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.